Ó, vem com a gente porque hoje o assunto são traumas. Você tem traumas? Você carrega esses traumas? Participe aqui com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, também através do Instagram e o nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, 12981567416. E o Chapolin fez aquele suspense do presente, agora até eu quero ganhar esse presente. Você quer ganhar, Bianca? Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar agora no nosso blog, no nosso site, lá do lado direito, você já sabe, tem uma foto. Acho que é a minha da Bianca, né? Ou é do estudo só? Tomara que seja dos apresentadores lá no nosso blog. Que seja nossa. Tem uma foto minha da Bianca segurando esse estudo aqui. Deixa eu mostrar para o meu amigo Bedak. Você vai clicar nessa foto, daí vai aparecer uma janela para você preencher um cadastro, colocar seu nome, seu endereço. E você vai receber na sua casa inteiramente gratuito o nosso estudo bíblico, viu, Bianca? Quer ganhar? Entra lá agora. Vou entrar. Espera o programa terminar e você pode ir lá e preencher e ganhar, tá? Beleza, show de bola. Gente, aqui no Conexão você confere também os nossos quadros e esse espaço é reservado para o Plugados e Ligados com o nosso amigo Gabas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados. E no quadro anterior eu tinha falado para vocês sobre dicas de site de envio de arquivos, não é? Sites que você pode ter acesso livre na internet. Agora, no caso, eu queria falar para vocês sobre sistemas de armazenamento de dados na nuvem. Aí, nesse caso, sobre sistemas de armazenamento na internet, você vai precisar um pouco mais de pesquisa para saber qual dos tipos que existem. Eu vou falar para vocês os mais comuns, né? Mas qual dos tipos que existem iria se encaixar mais no seu estilo de trabalho ou até mesmo na própria tecnologia que você já usa hoje em dia. Então, a primeira dica seria o Google Drive, que é da própria Google, né? Então depende do tipo, você usa Gmail, você usa você usa bastante serviços do Google, então quem sabe esse seria o melhor método de você poder armazenar suas coisas, criar uma conta na nuvem do Google Drive. Também existe o Dropbox, que também é muito conhecido, mas é um outro sistema de uma outra empresa, totalmente solitária, que surgiu, e também você tem acesso a colocar coisas, a passar os links para outras pessoas, e você vai ter esse armazenamento na nuvem também. A terceira dica também seria o próprio iCloud, que é o da Apple. O iCloud também tem link direto com seus aparelhos da Apple, como iPad, iPhone e até mesmo o seu Mac, onde você pode colocar arquivos lá para dentro, acessar os arquivos, trabalhar neles, assim como é no Google Drive, também você pode trabalhar nos arquivos e tudo mais. Ou vai depender então do tipo de gadget que você usa eletrônico, né? E a última dica então seria o serviço da Microsoft, que é o OneDrive também, que também vai depender do tipo de serviço que você vai usar. Se você usa a Microsoft, se você usa uma das outras empresas mais conhecidas. Todos eles têm praticamente a mesma capacidade, praticamente os mesmos meios de utilização. Claro que um tem uma coisa melhor do que o outro, por isso que eles existem no mercado e por isso que são concorrentes. Se você vai optar por escolher um desses tipos de armazenamento na nuvem, então que você opte por aquele que é mais parecido ou que está mais dentro dos sistemas que você já usa hoje em dia, especialmente dos seus gadgets, quer sejam eles móveis ou então computadores desktops ou laptops na sua casa. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Nos vemos no próximo Plugados e Ligados. Tchau, tchau. Valeu, Gaba, sempre com dicas interessantes aí pra gente a respeito de tecnologia, tal, desse universo aí. É o que? O mundo geek ainda é isso? O mundo geek, o mundo da tecnologia. Bacana, curti a camiseta dele, você gostou mesmo. Quero mandar uns abraços aqui rapidinho, Bianca. Um abraço para Eunice Lopes, sempre conectada aqui com a gente. Um abraço, viu, Eunice? Fica sempre ligada com a gente, não sai não. E um abraço também, cadê? Ela tinha feito um comentário bacana, olha aqui. A Giane Lazarotto, ela fala o seguinte: oi, manda um abraço para o meu esposo Lucas. Um abraço para o Lucas. Estamos trabalhando, mas não perdemos conexão. Somos do Rio Grande do Sul, tchê. O tchê eu acrescentei, você que tá colocou, bom? É isso. By Chapolin. Exatamente. Deus os abençoe. Um abraço para vocês, viu, Giane? E um abraço aqui, o último, para a Priscila Aguiarp. Acho que Aguiar e um P deve ser um outro sobrenome. Ela fala o seguinte: oi, adoro o programa, sou aluna de psicologia. Olha só, acho que é mal de Priscila, né? Parabéns pelo tema, beijo para vocês. Um abraço para você também, viu, Priscila? Aluna de psicologia, tem alguma dica para ela aí? Para o futuro dessa profissional? Leia e leia. Muito conhecimento, leia muito, se envolva com tudo. Vai dar certo, vai dar certo, confia. Sem traumas. Muito bom. Ó, a Natália Vani está participando aqui com a gente através do Instagram, Pri, e ela está dizendo aqui: um trauma de infância pode afetar o meu futuro?
Olha, os traumas de infância, né, eles têm uma característica assim também interessante. Isso eu estudei, né, li até um dia desses, que as crianças não necessariamente elas são os protagonistas do evento, mas como elas podem assistir, né? Eu não lembro, mas eu tive alguma experiência ruim com cachorro quando eu era criança, que eu desenvolvi durante muito tempo. Um medo mesmo de cachorro, sabe? Meio pânico mesmo. E não se resolvia, né? E com o passar dos anos, adulta, conseguia controlar e tal. Eu tive um cachorro por 14 anos, né? Então, eu não consigo me lembrar, mas com certeza deve ter sido algum tipo de experiência. O cachorro pulou, mordeu, ou fez uma brincadeira, ou eu assisti alguma cena, né? Então, eu diria assim, um trauma de infância pode perpetuar para o resto da vida se não for olhado, se não for tratado, né? Então, precisa ver o grau que tem isso. As crianças, geralmente, reclamam de violência doméstica, né? E aí é algo também complicado, porque, sim, às vezes, os mesmos pais que cuidam também batem, né? Ou violência sexual, ou hoje o famoso bullying, né? E elas podem levar esse bullying aí para o resto da vida, né? Numa situação precisa ser tratado, precisa ser conversado. Por isso que eu indico a terapia, a psicoterapia, acredito nela, porque ali as pessoas vão aprender a ressignificar os seus traumas, né? Ver que aquilo ficou no passado, não dá para você apagar o passado. Dá para apagar o passado? Não, o passado não dá para apagar. Dá para aprender com ele, né? Exatamente, perfeito. Né? Que ele venha como aprendizado, que ele minimize as dores, né? Então, assim, para que carregar algo se você tem algumas formas, algumas armas para eliminar aquele mal, né? Então, realmente, as pessoas às vezes reclamam de traumas na infância que eles são mais severos do que traumas na idade adulta, né? Eles são, na verdade, diferentes, né? Então, às vezes, ligados mesmo à vida doméstica, ao colégio, aí viram crenças, né? Como a gente estava falando aqui no intervalo. Viram crenças e aquela pessoa se apropria daquilo e não consegue mais quebrar aquilo. Né? E vem assim como a velocidade da luz, assim como você disse, né? O nosso pensamento negativo não vai dar certo. Não consigo, não sou capaz, não dá para mim. Essas coisas vêm, né? Sim. Agora, uma dica assim para a gente... você até colocou aqui já, mas de uma maneira prática, a gente quebra uma crença ou a gente ressignifica? Como ressignificar as coisas de uma maneira prática, Pri? Então, assim, as crenças, a gente primeiro precisa identificar que são crenças. A pessoa às vezes defende uma bandeira, mas é uma coisa dela, né? Os homens não prestam, porque teve um evento, estou aqui viajando de violência sexual, tá? Um abuso, um pré-abuso, sei lá. Então, assim, nenhum homem presta. Isso é uma crença, porque eu não acredito que nenhum homem presta. E bem generalizada ainda, né? Nossa, enorme, né? Então, toda vez que ela presencia alguma cena, até às vezes na televisão, algum evento de homens que não são muito legais, não têm bom caráter, reforça aquela crença. Aí fica terrível, né? Então, assim, a gente tem que cortar esse pensamento, né? Por isso que a terapia ajuda, um bom amigo, um conselheiro também fala, olha, mas vamos classificar alguns homens aqui que não entram nesse teu estigma, Ou né? seja, não é geral. Não pode ser geral. Não são todos os homens. Exatamente. Né? E também a gente também presta. Todo mundo tem o seu lado, né? Que não presta muito, né? Ninguém é perfeito e tal. Então, assim, a gente tem que... Não pode ser absoluto nas coisas, nessas crenças. Elas são perigosas, a gente precisa investigar, né? Para que a gente realmente não fique rígido e aí atrapalhe a nossa vida, né? Muito bem, muito bem. Bom, aqui no Conexão, você está mandando as suas mensagens, várias perguntas chegando aqui, daqui a pouquinho a gente coloca outras aqui para a Priscila. E hoje o nosso tema é sobre traumas. Você tem algum... Você tem carregado traumas? A gente está falando sobre dor, sobre sofrimento também. A gente já colocou essa frase aqui, que dor ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha, né? A gente pode até falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas conta aqui pra gente a sua experiência. Se você não quiser abrir todo o seu coração, você pelo menos coloque aqui as suas perguntas, as suas questões, tá bom? A gente vai ler aqui e vai tentar responder. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Também estamos no Instagram com o perfil @PGConexão e ainda o nosso WhatsApp, que é o 12981567416. Tem uma experiência bem bacana para você agora. Quantas medalhas, não é mesmo? Essas são apenas algumas das conquistas do Léo, um jovem de 34 anos que, apesar de suas limitações, decidiu enfrentá-las para realizar seu maior sonho, ser um atleta. Para conhecer mais essa história, nós fomos até ele e batemos um papo muito inspirador. Léo, me conta uma coisa, na sua infância teve um problema de saúde, que problema foi esse e como afetou a sua saúde?
Então, o meu problema é um problema de nascença. Eu tive paralisia cerebral, mas que afetou só os membros inferiores. Tá, hoje você usa cadeira de rodas, há quanto tempo já você utiliza? Então, não uso somente a cadeira de roda. Em casa eu procuro andar, né? Mas eu estou um pouco relaxado, eu uso mais a cadeira de roda do que a muleta ou o andador, né? Mas a cadeira de roda veio só para facilitar um pouco a minha vida, para mim estar me locomovendo um pouco mais fácil. E você me conta essa história de ser atleta. Qual é a sua modalidade? Então, atualmente eu faço atletismo, provas de campo, né? Aqui na cidade de Jacareí. O Léo é mesmo um guerreiro, porque nada o fez desistir de ser um grande atleta. Atualmente ele pratica arremesso e participa de diversas competições. O esporte veio através de um convite de uma colega minha. É que nesse tempo, quando veio o convite para mim, eu estava fazendo uma reabilitação lá em São Paulo, depois de uma cirurgia que eu fiz. Quando eu fui para esse esporte era o basquete. Foi uma paixão pela primeira vista. Joguei por um bom tempo, deu para fazer um time de basquete, tudo, mas fiquei pouco tempo nesse time. Tive que mudar de cidade, então não deu para me continuar nesse time. Daí depois eu vim para uma cidade vizinha, aqui em Jacareí. Em Jacareí, eu tive um pouco de trabalho para encontrar um esporte para estar praticando. Depois de tanto procurar, encontrei o atletismo, né? Infelizmente não deu para continuar com corrida, que acabou dando uns probleminhas de saúde e tive que ir para o atletismo de provas de campo, aonde pratico hoje. Léo, você já sofreu preconceito? Assim, preconceito com o esporte, não. Tem como se diz, muitos elogios por eu ser um cadeirante, praticar esporte, ganhar medalha, tudo. Mas assim, eu tive preconceitos quando, acho que, não preconceitos, mas eu me achava inferior. Né? Eu sempre, quando pequeno, quando eu andava, eu sempre via muita gente me olhando. Isso daí me tirava a minha atenção, né? Porque a pessoa está me olhando. Uhum. E você acha que hoje o esporte ele te ajuda a superar esses limites? Sim, acho sim. Eu acho que o esporte não é só você ganhar medalhas, mas sim você superar as suas limitações todos os dias. Ele ainda falou pra gente que o segredo para superar os limites é a determinação. Então, fica a dica. Tenha fé, seja determinado e não tenha medo. Bonitinho, legal, Léo. Um beijo para você, viu? Obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua história. O lance do medo também é muito legal, né? Porque o medo, ele limita a gente, né, Pri? Ele falou sobre determinação. Provavelmente esse garoto ali tem bons pensamentos, tem pensamentos positivos. E muita gente, ele falou uma frase ali, eu me sentia inferior porque as pessoas me olhavam com um olhar de indiferença, né, e tal. Isso é ruim, né? Porque as pessoas, você consegue identificar alguma coisa. Se você pega aquilo para você, aí arrasou. Aí você vai alimentando essa crença, porque na verdade eu acho até que quando uma pessoa assim sai na rua, algumas pessoas podem olhar, mas você não pode adivinhar o que elas estão pensando. Elas podem estar olhando com compaixão, elas podem estar olhando para você por outra coisa, né? Acho que estão olhando para suas pernas ou estão olhando para os seus membros. De repente ela olhou e lembrou que ela tem alguém conhecido que parece com você. Então assim, você não consegue fazer essa leitura mental. Esse é um problema sério e grave. Quando a gente tem os pensamentos tentando ler a cabeça dos outros, sabe? Aí está me olhando porque está imaginando isso. Isso é leitura mental. Isso não funciona, né? E outra coisa também, outro pode me olhar
E eu tenho que dar ao outro o direito dele achar o que ele quiser. Eu tenho que dar a liberdade dele achar. Me achar feia, gorda, o que ele quiser. Assim como a pessoa está fazendo também um pré-julgamento do que a pessoa está pensando, imaginando, né? Então, a gente tem que dar a liberdade. A gente pensa o tempo todo e o outro também pode pensar. E a gente não ficar refém daquilo que a gente está imaginando. O negócio já cresceu, ficou enorme, né? Então, não é bacana. Ele é um exemplo maravilhoso de superação, né? Apesar de tudo. É você viver segundo a expectativa dos outros, né? Isso é um problemaço na nossa vida. Tá chegando perguntas aqui, Pri. Deixa eu ver. A Aline, eu não lembro aqui. A pergunta dela é a seguinte. Eu consigo não identificar os meus traumas e sofrer por isso? Por exemplo, sofri alguma coisa lá na infância e eu não lembro. Mas lá na minha adultice, esse negócio vem, eu tenho medo, sei lá, de algum bicho ou de alguma coisa. Enfim, eu consigo não identificar os meus traumas e isso afetar o meu comportamento? Acredito que pode acontecer, né? Igual eu falei do cachorro, né? Que eu criei um medo e não sabia de onde que vinha esse medo. E acredito eu que foi de alguma experiência ou vista ou vivida por mim. Então, sim, pode acontecer e aí a gente às vezes faz um trabalho. E, na verdade, era bacana a gente descobrir, sim, mas e se não descobre? Para aí o jogo? Né? Vai desistir, jogar toalha? Exatamente. Então, a gente continua trabalhando, né? Então, acredito que a maioria, talvez, não sei se eu posso dizer a maioria, mas uma grande parte, a gente consegue identificar. E alguns, a gente não entende por quê, que a gente tem aquele medo, que a gente tem aquele mal-estar, ou aquela lembrança ruim, aquela sensação ruim, né? Juntamente, claro, com o pensamento. E aí, o comportamento é o quê? Fugir, né? De uma determinada situação, mas você não consegue fazer a conexão de quando que isso aconteceu. Pode acontecer, sim, mas tem que ser tratado da mesma maneira que se eu tiver memória do que aconteceu, né? Muito bem. Chapolin, a galera tá participando aí? Tá muita gente participando. Quero mandar um abraço. A gente já vai ter que chamar o intervalo aqui, porque o tempo passa rápido, mas um abraço para Isabel de Oliveira Santos. Ela fala o seguinte: estou assistindo o programa, é ótimo, que Deus abençoe. Este canal é uma bênção. Um abraço para você, Isabel, para sua família também. O Rafael Neres, ele fala que só Jesus pode nos livrar dos nossos traumas. Olha, o menino aí, teólogo, espiritual. Um abraço, viu, Rafael? E cadê? Um último abraço aqui, cadê? A Joelma Saraiva, ela fala o seguinte: boa noite, a paz do Senhor sempre. Paz do Senhor para você também, viu, Joelma? E ela fala o seguinte aqui, ó: superar os traumas está nos pés do Senhor e pedir para Ele nos livrar desse mal. Então, um abraço para você, viu, Joelma? Muito bem. Tem comentários aí? Bom, tem, mas a gente precisa ir para o intervalo, senão eu vou ser despedida, Chapolin. Então vamos fazer o seguinte, eu quero pedir para minha amiga aqui, a Priscila Bel, chamar o intervalo. Você pode olhar para aquela câmera ali e chama o intervalo, por favor, Priscila. Vem, intervalo. Eu sou a Raquel, de Rio Branco, Acre, e quero convidar você para curtir a página do Conexão Jovem no Facebook, que aí você vai ficar por dentro de tudo. Vai lá, dá uma curtida. Um beijo.